E o clima permanece tenso no Flamengo. Flamengo derrotado aí pela equipe do Lanús, 1-0 na última quinta-feira. Amanhã o papo é carioca. Flamengo enfrenta o Madureira às 8h30 da noite para disputar então uma vaga na final do Carioca. Mas o momento não está sendo dos melhores. Nesse vídeo vamos fazer um react aqui do canal do Vender Casagrande, onde ele traz informações a respeito de reunião no Ninho do Urubu para discutir esse atual momento do Flamengo. Vai contar também a respeito do Jorginho, possível volta do Jorginho já no jogo de amanhã. E também, pessoal, todo esse clima que está aí, momentos complicados e delicados do Flamengo em 2026, beleza? Mas antes, pessoal, inscreva-se aqui no canal, deixa o like, deixa o comentário, ative as notificações, comenta aqui abaixo o que é que você está achando desse atual momento do Flamengo, beleza? Vamos conferir aqui, créditos na descrição para o canal do Vender Casagrande. Eu falei sobre a defesa do Flamengo, o setor defensivo do Flamengo, como tem sido fácil fazer gol no Flamengo. E o Jornal Lance trouxe uns números aqui bem interessantes, infelizmente, para o lado negativo do Flamengo. Defesa do Flamengo é a mais vazada entre os times da Série A em 2026. O rubro-negro sofreu 17 gols em 12 jogos, uma média de 1,4 gols sofrido por jogo. O único jogo em que o Fla não sofreu gol no ano foi na vitória por 1-0 sobre o Vasco. Inclusive, eu acho que isso aí fala muito mais sobre o momento do Vasco que propriamente pelo momento do Flamengo. Defesas mais vazadas da Série A em 2026 até o momento. Flamengo, 17 gols. Cruzeiro, 15 gols. E aí, logo depois, Grêmio, São Paulo, Santos, Curitiba, Atlético Mineiro e Botafogo com 13 gols sofridos. Gente, é uma vergonha o Flamengo sofrer 17 gols nesse início de temporada. Ah, mas teve jogo com a garotada. Vergonha, porque a garotada enfrentou times do Campeonato Carioca que, assim, com todo respeito, não estariam disputando nem em Série C direito. Então, pessoal, temos que criticar? Sim, porque o início não é nada bom. Agora, eu sou totalmente contra essa ideia, Felipe Luiz Pardal, Felipe Luiz tem que ir embora. Não, isso eu não acho, não. Ele tem que ser cobrado. Totalmente diferente de pedir a saída do treinador. Isso aí eu não concordo. Eu sei que domingo tem a semifinal do Campeonato Carioca, mas a arbitragem da Recopa no jogo de quinta contra o Lanús já foi definida pela Conmebol, tá? Quem vai ser o dono do apito ali vai ser o uruguaio Gustavo Ferreira. O que acontece se o meu pai começar o... Flamengo volta a jogar contra o Lanús na quinta-feira, pessoal. Jogo de volta, né? No Maracanã, precisa vencer por 2-0. Flamengo vencendo por 1-0, a decisão vai para os pênaltis. É o que vale taça, galera. Para quem não sabe, a Recopa Sul-Americana é um título importante, inclusive a Conmebol dá de premiação mais de 10 milhões de reais, para ser mais exato, 1,8 milhão de dólares, que dá um pouco mais de 10 milhões de reais, e o vice fica com 900 mil dólares. Falando agora do duelo desse domingo com o Madureira, com todo respeito ao Madureira, o Flamengo tem obrigação, repito, o Flamengo tem obrigação de passar pelo Madureira, independentemente de qual seja o time. Eu já adianto, será um time reserva. Por exemplo, o goleiro André vai jogar, Felipe Luiz ele vai dar mais minutagem, mais rodagem, até porque a gente sabe que a pré-temporada, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes do futebol brasileiro, não foi uma pré-temporada ideal, muito pelo contrário. Então, é o momento do Felipe Luiz, comissão técnica, departamento médico, administrar e fazer um planejamento para fazer esses atletas renderem da melhor maneira possível no aspecto físico. E para esse duelo, olha, procura baixíssima de ingressos, galera. Menos de 20 mil ingressos foram vendidos até o momento. Eu estou gravando esse vídeo aqui 1h da tarde, 12h52 para ser mais exato. Menos de 20 mil ingressos. Se fosse em outros momentos, vamos lá, se o momento do Flamengo tivesse bom, se o Campeonato Carioca fosse um torneio valorizado, se não fosse o Madureira, se fosse um clássico, ou se não tivesse o jogo de quinta-feira contra o Lanús, e para piorar, esse horário horrível que escolheram, e quando a gente fala escolheram, não é só a Ferg que escolhe, quem escolhe também é a empresa que vai
transmitir o jogo. Isso é uma reunião que eles têm e eles batem o martelo, mas de fato, até aqui a procura é bem tímida pelos ingressos, menos de 20 mil. Eu acho que não vai dar nem 30 mil no Maracanã amanhã não, mas vamos ver. Espero que eu esteja errado, pelo menos 30 mil, tomara. Mas o horário realmente, domingo, 8h30 da noite. Flamengo jogando uma semifinal de Campeonato Carioca contra o Madureira. Jogo de ida, ainda tem um jogo da volta, que vai ser numa segunda-feira. Palmas para aqueles que vão, de verdade. Vamos lá, galera. Muita gente dizendo aí nas redes sociais que o clima lá no Flamengo não tá dos melhores, que o Danilo postou um vídeo porque o clima não tá bom com o Felipe Luiz. Gente, olha só, eu vou trazer informação daquilo que eu tenho de apuração e eu sou responsável, sempre falo isso aqui, pela minha apuração. O clima não tá ruim, pelo contrário, os jogadores adoram o Felipe Luiz, os jogadores gostam do trabalho do Felipe Luiz, os jogadores entendem que a metodologia de trabalho do Felipe Luiz é uma metodologia muito boa, tanto é que teve sucesso na temporada passada. Um ou outro pode ficar descontente por não estar jogando muito? Sim, o Luiz Araújo é um, isso aí é nítido, é um jogador que gostaria de ter mais oportunidades, mas que bom que ele fique insatisfeito e não ter muitas oportunidades. Repito o que eu já falei em outros vídeos, eu não suporto o jogador acomodado, e o Luiz Araújo não tem um perfil de acomodado. Ele foi inclusive titular no último jogo contra o Lanús, que ninguém foi bem, inclusive ele acabou não indo bem, mas teve todo um contexto. Então o clima lá, gente, não é ruim, os jogadores não têm nada contra o Felipe Luiz. Hoje, inclusive, teve uma reunião do elenco, eles conversando sobre a temporada para tentar entender o que está acontecendo de errado. Enfim, uma reunião como qualquer outra que acontece na empresa que você trabalha. Vou dar um exemplo. Eu trabalho na SBT. Se a audiência começar a cair muito, a gente começar a entender que não estamos rendendo bem, a gente vai fazer uma reunião para tentar entender e buscar os motivos que estão fazendo a queda de rendimento do programa. No Flamengo aconteceu hoje, lá no Ninho do Urubu, a mesma coisa que acontece em qualquer outra empresa. Por que eu estou falando isso? Porque isso não significa crise, isso não significa que os jogadores estão revoltados, ai meu Deus, reunião, enfim, não, é uma troca de ideias para tentar buscar os motivos que estão fazendo a equipe não render nesse momento. Embora o Felipe Luiz seja o responsável por isso, para tentar fazer o time render, mas, obviamente, é sempre bom ouvir os atletas. E foi isso. Foi uma reunião como acontece em outros momentos, como já aconteceu no Flamengo, como acontece em outros clubes, e faz parte. Eles debateram e eles vão tentar buscar evoluir. E para o jogo desse domingo, repito o que eu já falei anteriormente, o Flamengo vai usar esse jogo para rodar o elenco, goleiro Andro, time reserva. Inclusive existe a chance do Lucas Paquetá ser preservado, ficar no banco de reservas. Inclusive é um jogador que desde quando foi contratado pelo Flamengo, ele entrou em campo todas as vezes. Contra o Corinthians ele chegou no dia anterior, foi relacionado na Supercopa do Brasil, entrou no segundo tempo, de lá para cá vem sendo titular. Inclusive sobre o Lucas Paquetá tem um bom debate, cara, porque assim, onde o Lucas Paquetá tem que ser escalado? Sobre o Jorginho, a gente vai trazer informações do time que vai pegar o Madureira no próximo vídeo, com mais precisão, mas o Jorginho não treinou no campo. Preocupa para quinta-feira contra o Lanús. Acho que a ausência do Jorginho está fazendo o Flamengo ter muitas dificuldades. Foi assim em 2025, no ano passado, e está sendo agora nesse início de temporada. O Jorginho, cara, é o cara do equilíbrio no meio de campo do Flamengo. Quando o Jorginho está em campo, o Arrascaeta rende mais, os outros jogadores rendem mais, todo mundo rende mais. É um jogador que faz os companheiros crescerem dentro de campo. O Jorginho está fazendo muita falta. Beleza? É isso aí, pessoal. Jorginho, ele organiza demais ali o meio de campo do Flamengo. Não somente a organização, pessoal, ele percebe muito o jogo. Ele tem uma leitura muito fácil e rápida do jogo. Ele cobra mesmo. Ele não tem essa de passar a mão na cabeça de qualquer um ali, não. Ele cobra o Arrascaeta, cobra o Pulgar, cobra qualquer um. Tá fazendo muita falta realmente. Esperamos aí que ele entre em campo na quinta-feira, pelo menos na quinta-feira, né? Amanhã, com certeza, eu acho que não vai voltar. Essa é a minha opinião e torcer aí para que quinta-feira dê tudo certo, beleza? Essas foram as informações aí trazidas pelo VD Casagrande. Deixa aí um comentário o que é que você acha aí desse atual momento do Flamengo. Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário, ative as notificações, que aqui você encontra notícia, react,
lives e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Forte abraço e até o próximo vídeo.